Olá! Esse é o projeto de salvação. Dessa vez nós estamos também na fazenda Betel, município de Vargem Alegre. Estamos aqui correndo gado, vendo as vacas bonitas. E viemos trazer para você trecho da palavra de Deus para meditação. Antes, porém, nós vamos tocar o berrante, louvando a Deus. Você vai observar que quando se toca o berrante, o gado movimenta. O gado, o vacum, a vaca, o boi, né? São os animais mais sensíveis que tem sobre a natureza. Um homem sozinho toca 1000 bois. E nenhuma mais outra espécie é possível isso. Então você vai notar que eu vou tocar o berrante louvando a Deus e como é que elas vão se movimentar. Ó. Isso quer dizer, se eu habituar o gado com o toque do berrante, eu movimento o gado todo só com berrante. Igual o corneteiro faz com o exército, ó. Isso é muito comum no Pantanal, em que o vaqueiro usa o berrante para movimentar o gado. Meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Então é impossível imaginar que nós tenhamos uma vida com Deus sem conhecimento da palavra. Aqui a palavra tem 8.000 e tantas promessas. E é necessário que nós façamos um pequeno esforço para estudar a palavra de Deus, até para a nossa segurança, para o nosso conforto. Nós vamos aqui fazer um comentário com você sobre a armadura de Deus. Em Efésios, capítulo número 6, iniciar-se no versículo 10, diz assim: quanto ao mais, seres fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. A Bíblia diz que tudo pode aquele que fortalece, tudo pode aquele que crê. Com Deus podemos todas as coisas, sem Deus nada podemos. Então veja bem, Efésios capítulo 6, versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer, nós temos um inimigo das nossas almas, aquele espírito das trevas que quer nos conduzir para a perdição. Então ele cria a atmosfera altamente favorável para que nós nos encantemos e mordamos na isca, não é verdade? Então aparentemente o mundo é uma maravilha, né? Vem com as suas mentiras, suas falsidades, suas calúnias, sexo, todo tipo de coisa desordenada, seus princípios bíblicos. E a pessoa, às vezes, imatura, ou desorientada, ou mal aconselhada, ou mal acompanhada, ou sem conhecimento da palavra, se engaja no princípio da perdição. Então, Efésios capítulo 12, 6, Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. O que é a armadura de Deus? Nós temos que buscar conhecimento da palavra, nós temos que buscar santificação, nós temos que buscar exercício de fazer a vontade de Deus, exercício de praticar os postulados de Deus, né? Os mandamentos. Então fala aqui, ó. Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firme,
cingido com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Então eu tenho que estar engajado com a verdade, cingido com a verdade, intimamente ligado com a verdade, para que toda afronta que eu tiver do mundo do inimigo das nossas almas, eu tenha um princípio bíblico para responder. O diabo tentava Jesus e falou para Jesus: se és filho de Deus, lance-se daqui, que dará ordem aos seus anjos para te proteger. Jesus respondeu o diabo biblicamente: não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes o inimigo das nossas almas usa a própria Bíblia fora do contexto para nos desarticular. João capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. À medida que eu estou praticando o bem, amando o meu irmão, buscando ser justo, Deus tem compromisso conosco. E o diabo não pode tocar em nós. João capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, para que eu tenha firmeza no meu caminhar em espírito. Calçai os vossos pés com o Evangelho da Paz. Evangelho, Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é fé? Fé é ser das coisas que eu não vejo, e convicção aquelas que eu espero. Sem fé é impossível a Deus. Então eu tenho que estar engajado no princípio da fé, exercitando a fé. Se eu não a tenho conveniente, posso pedir fé, que Deus nos la dá. Deus, até a fé não é conquista nossa, é dada por Deus. Versículo 17 do capítulo número 6 de Efésios. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em tudo nós temos que saber o princípio bíblico para que nós possamos marchar em caminhada e em segurança. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não basta eu ser uma pessoa espiritual, simplesmente. Eu tenho que ver os princípios que vão nortear a minha robustez espiritual. Né? Vigiar, orar, buscar, consagrar, tolerar, ser manso. 19, capítulo 6 de Efésios, versículo 19. E para também por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nós não somos desse mundo, nós estamos como passageiros, como estagiários desse mundo. E para tanto, nós temos que buscar a intimidade com a palavra, conhecer a palavra, estudar a palavra, para que nós possamos ter um instrumento para nos robustecer o coração, para enfrentar os dardos inflamados do maligno. O diabo está 24 horas tentando sugar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz. Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz assim, Jesus falando: eu vim para que você tenha vida, que você tenha abundância. O diabo veio matar, roubar
e destruir. Então nós, às vezes, acostumamos com o cotidiano, com a nossa vidinha religiosa, e esquecemos de dar uma envergadura maior à nossa vida espiritual. Às vezes, nos damos como satisfeitos. Não, eu estou bem, eu sou um cara, faço meu devocional, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. Mas não é só isso que Deus quer de nós. Deus quer que mais. Deus quer que nós sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo, sermos entes e agentes de transformação. Agora, para sê-lo, nós temos que buscar intimidade com a palavra. Nós temos que robustecer, formar, capacitar, ampliar a armadura de Deus, quer dizer, fortalecê-lo na fé contra esse lado do inimigo. Então, ter o mal, eu ter uma fazenda bonita como essa, ter um plantel de animais bonito como aquele, não. Mas eu não posso ter aquilo como foco principal da minha vida. Eu tenho que ter tudo isso como bênção de Deus, como mordomo de Deus. Isso tudo foi Deus que me deu. Né? Eu não posso colocar isso no centro da minha vontade, no centro do meu coração. Então, se eu fizer isso, eu vou fragilizar a minha vida com Deus. O que eu devo ter? Posso ter isso, devo cuidar direitinho, mas não posso trazer isso como a principal alegria do meu coração. Isso faz parte da minha vida, do meu cotidiano, mas não é o centro da minha vontade. O centro da minha vontade é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que eu me santifique. Claro que eu tenho problemas. Eu tenho que vacinar, eu tenho que fazer cerca, eu tenho que salitrar, dar sal ao gado, eu tenho que cuidar do gado, eu tenho que pagar o vaqueiro. E nessa corrente diuturna, eu acabo tendo alguns problemas. Esses problemas, que eu estou mexendo com gente, esse problema não pode atropelar a minha boa relação com Deus. Então eu tenho que vigiar, orar, ouvir mais, falar menos e meditar. É muito comum de estar num trabalho desse, de pastoreio dos animais, vem tanto de reclamação, pessoa do lado da gente, botando defeito das coisas. Tem que ter sabedoria, tem que deixar passar, senão você não agrada a Deus. E para agradar a Deus, você tem que ter persistência, paciência, paz, autoridade, bondade, mansidão. Então, meu amigo, nós estamos aqui numa propriedade rural, numa fazenda, uma outra fazenda que Deus nos deu. Eu não estou contando vantagem para você, estou contando trabalho. Se você tiver alguma coisa para fazer na vida, não mexa com fazenda, não. É um negócio difícil para chuta. Falta gente, falta mão de obra. O fazendeiro é o único empresário que quem dá o preço da mercadoria dele é o outro. Ô Zé, quanto é que você está pagando a vaca? Ô Zé, quanto é que você está pagando o bezerro? Quanto é que você está pagando a rapadura? Quanto é que você está pagando o feijão? É o único segmento da economia do comprador que dá o preço. Eu vou comprar um carro, eu chego na loja, quanto é que custa o seu carro? Aí o cara dá o preço. O fazendeiro não. O cara procura aqui a relação negocial e fala assim, eu estou pagando tanto. É o outro que dá o valor no nosso negócio. Então é um negócio altamente sacrificial. Mas é gostoso. Eu, por exemplo, gosto de cheiro do curral, gosto de cheiro do animal, do gado. Poderia estar hoje num clube, né? Hoje é um dia de sábado, né? Eu sou sócio de bons clubes. Poderia estar lá curtindo uma boa piscina, batendo papo, né? Estou aqui na roça, de bota, né? De caminhonete, na poeira. Porque eu gosto. Então Deus vocaciona os homens para o seu serviço. Ele vocacionou-me também para ser um caipira ou ser um pedreiro.
Então, meu amigo, meu irmão, estude Efésios capítulo 6 e os respectivos versículos. A armadura de Deus. O que é? Eu tenho que me capacitar para o serviço de Deus. Tem jeito sim. Nada é impossível para aquele que crê. Tudo pode aquele que crê. Eu abençoo a sua vida. Um grande abraço. Um beijo do velhinho, do careca, do fazendeiro, do peduro, Sebastião Quintão. Nós é jeca, mas nós é joia. Amém?